Hi Class 9, how are you? Oi Turma 9, como vocês estão? Good morning, bom dia. Vamos lá dar início às nossas atividades de fixação do capítulo 1. Na aula passada, nós vimos o conteúdo, certo? Gramatical deste capítulo e agora vamos para as atividades práticas. Pois bem, como eu falei para vocês, a minha mini tela vai ser retirada porque nós iremos para a parte da atividade. Caso necessite de uma explicação mais específica ou no momento em que eu for me despedir, aí eu vou retirá-la, certo? Então vamos lá. Em 3, em 2, em 1, vamos começar nossa atividade. Open your book, page 3. Open your book, page 3. Abram seus livros na página 3. E vamos aqui para a parte de comprehension. Question 1. Vamos aqui para a questão número 1 da comprehension. Vou dar aqui mais um zoom. Aqui. Ah, tá legal. Yes, very nice. Vamos lá. Encontre as palavras nas citações. Vocês estão lembrados que na nossa aula passada nós utilizamos citações dos grandes pensadores do século XX, século XIX, por aí vai, no slide, certo? E aí o que nós temos que fazer agora? Associar essas palavras em português com as palavras em inglês. Só lembrando vocês, tanto no slide quanto no livro tem as frases dos nossos pensadores, tá? Elas estão bem na parte de cima, como vocês podem observar aí também no livro de vocês, essa parte aqui, ó. Isso, agora vamos voltar aqui. Pronto, ao ponto que nós queremos. Então vamos lá. Letter A, força, strength. Letter B, erros, mistakes. Letter C, conhecimento, knowledge. Letter D, guerra, war. Letter E, tristezas, sorrows or sorrows. Letter F, espiães, spies. Letter G, derramada, shed. Pronto? Escreveram? Pois muito bem. Atentem para a pronúncia das palavras, tá, turma? Porque essa atividade vocês têm que prestar bastante atenção na pronúncia. Agora vamos para a segunda atividade de comprehension. Vamos lá. Escreva os nomes dos autores das citações correspondentes. Então, vamos às citações. Letter A, acompanhe no livro de vocês. He was a Spanish painter. He was a Spanish painter. Quem será? Pablo Picasso. Vamos a ele. Pablo Picasso. Muito bem. Letter B. He was a British Prime Minister. He was a British Prime Minister. Quem será que nós estamos falando? Será que estamos falando do Voltaire? Não. Charles Darwin? Não. John F. Kennedy? No. Albert Einstein? No. Ernest Hemingway? Oscar Wilde? William Shakespeare? Nenhum deles. Então nós estamos falando de quem? Winston Churchill. Ele mesmo. Uma das figuras mais importantes da história inglesa, tá, gente? Winston Churchill. Aqui, olha só. Vamos agora para a nossa terceira frase. Letter C. He was a French philosopher. He was a French philosopher.
Quem será? Nós já botamos Pablo Picasso e Winston Churchill. Será que é o Charles Darwin? Não. John F. Kennedy? No. Albert Einstein? No. Ernest Hemingway? Oscar Wilde? William Shakespeare? Também não. Nós estamos falando de quem? Do Voltaire. De Voltaire. De Voltaire. Ele mesmo. Voltaire. Muito bem. Letter D. He was a British naturalist. He was a British naturalist. De quem nós estamos falando? Só pode ser daquele que criou o livro A Origem das Espécies. Quem será que foi esse estudioso? O Charles Darwin. Muito bem, Charles Darwin. Aqui. Isso mesmo. Vamos lá. Letter E. He was an American president. He was an American president. Very easy. Só pode ser o único aqui que é um político americano. John F. Kennedy. Letter F. He was a German physicist. He was a German physicist. Só pode ser ele, turma. Essa aqui não tem por que vocês terem dúvida. Albert Einstein. E o próximo? Letter G. They were well-known writers. They were well-known writers. Bom, os grandes escritores só podem ser Ernest Hemingway, Oscar Wilde e William Shakespeare. Então, estão todos aqui. Copiaram? Muito bem. Sendo assim, vamos agora para a nossa próxima atividade, ainda do tópico de comprehension. Open your book, page 4. Open your book, page 4. Essa atividade aqui é a atividade mais fácil deste capítulo, porque eu já dei a resposta nos vídeos da aula passada. Nos vídeos não, corrigindo, no vídeo da aula passada, que é nada mais, nada menos o que a tradução dos dizeres dos nossos pensadores, cientistas, escritores, políticos, filósofos, grandes nomes da história mundial que contribuíram enormemente para o conhecimento da humanidade. Então, ela é fácil, mas nós vamos dar aqui uma pincelada em cada uma dessas frases. Agora, colocando o zoom, vamos à primeira frase. Vamos aqui a estas 5 primeiras frases dos nossos grandes pensadores. Aliás, agora já são 6. Bora lá. Primeira, conforme envelhecemos, é mais difícil ter heróis, mas é de certa forma necessário. Segunda frase, se nós formos fortes, nossa força valerá por si. Se formos fracos, as palavras não terão serventia. Terceira frase, experiência é o nome que tantas pessoas dão aos seus erros. Quarta questão, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Quarta questão não, quarta frase.
Quinta frase. A política é mais perigosa que a guerra, já que na guerra você é morto somente uma vez. Sexta frase. Quando as tristezas vêm, elas não vêm como espiãs únicas, mas em batalhões. Sétima frase. Pintar é apenas uma outra forma de manter um diário. Oitava frase. Se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. E a nona frase. Deixa eu puxar aqui que eu acabei esquecendo. Luz deve ser derramada no homem e nas suas origens. E agora, como na sequência, nós temos aí o nome deles. A primeira frase é de Ernest Hemingway, escritor. John F. Kennedy é o dono da segunda frase, ex-presidente americano. A terceira frase pertence ao escritor Oscar Wilde. A quarta frase, a Albert Einstein. Como pensamento da quinta frase, Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico. Um dos, tá? Primeiros ministros britânico. Esse aqui na época da guerra mundial. E o sexto pensamento pertence ao escritor inglês, aliás, o mais famoso deles, William Shakespeare. Na sétima questão, nós temos o dono da frase, Pablo Picasso. Como pensamento da oitava frase, pertence ao famoso e um dos grandes filósofos mundiais, o filósofo francês Voltaire. E na nona frase, pertence a ele, criador da origem das espécies, Charles Darwin. Muito bem, esses foram os nossos pensadores muito importantes para a sociedade como um todo. Turma, aqui nós estamos finalizando nossa aula. Deixa agora o professor voltar. Hi! Pronto, voltamos. Bom, acabou. Neste primeiro momento, essas foram as atividades da primeira semana do capítulo 1. Para a segunda semana, nós iremos tratar sobre as atividades do tópico referente ao regular and irregular verbs, tá? Eu peço a vocês que, por favor, revejam o vídeo da quarta-feira para que vocês se situem novamente a questão dos regular and irregular verbs, estudem esse tema no nosso livro e em outras gramáticas também. Podem pesquisar também nos meios eletrônicos ou nos meios físicos, que são os nossos famosos livros, né? Como eu falei na primeira parte. Vocês também podem pesquisar no dicionário, porque existem alguns dicionários que têm a parte gramatical, para novamente vocês reverem essa questão dos verbos regulares e irregulares da língua inglesa, para que na próxima aula, na semana que vem, nós façamos a atividade referente a este tópico, certo? Sendo assim, turma, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Have a nice weekend and see you next week. Goodbye, class!